8h07 em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo no Face, YouTube, Instagram, Twitch TV, daqui a pouco podcast deste programa e também logo mais reprise na Plena TV. Voltamos com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos tem agora às 8h08, temperatura de 28 graus e tempo bom. A máxima para hoje será de 35 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e não tem previsão de chuva por enquanto. Voltando com a nossa pauta de hoje, falando aí dos desafios, dos avanços e também das campanhas de luta pelo fim da violência contra a mulher, temos aqui a Magnólia Carvalho, representante da Marcha Mundial de Mulheres, Núcleo Campos, né? E a Juliana Rocha, que é integrante do Movimento Unificado de Mulheres de Campos, filha do corujão aqui, Flávio Mussa Tavares. Se eu faço um negócio desse com meus filhos, eles me botam pra fora de casa. E com o Rodrigo Gonçalves da bancada, filho da dona Sebastiana, também corujona, mas ela só botou um bom dia a todos. Bom dia. Eu que fico te paparicando aqui. Tá aqui, ó, bom dia a todos. E o Flávio Mussa, viva Juju Rocha. Aí cá embaixo ele botou mais. Lá no Grupo Opiniões ele botou também, que alegria, uma honra pra mim ser pai dessa filha maravilhosa, Juliana. Aqui, ó, viva, papai assistindo. Se eu boto um negócio desse pro meu filho. Deixa de falar. É outra geração, a gente e me interna num lado idoso que dele perto de casa ali, não me tira mais. Mas ele colocou aqui, deve ser orgulho para você também. Que bom que você orgulho. Tem outro pensamento, né? Os adolescentes é que são mais. Justo. Aí ele colocou sobre a escola que eu falei e depois ele colocou outra mensagem aqui, ao vivo ao papai. O Maurício Batista também está aqui com a gente. A Wanda Terezinha, Rodrigo. Sim, então, lá no Grupo Opiniões a gente tem lá, como eu falei já, o Grupo Opiniões é um grupo onde a gente tem algumas pessoas aqui, né, do nosso programa também, e do blog Opiniões, que é o blog da Luiz Abreu Barbosa, que ontem foi assistir Brasil e Argentina, né, lá no Rio de Janeiro. Mas eu acho que ele não estava no meio daquela torcida, não. Eu acho que ele estava eu acho do outro lado. No camarote, alguma coisa, porque e aí, um brigueiro. Teve. E o Brasil perdeu, né, de 1-0. Perdeu de 1-0 para a Argentina em casa. Messi não brilhou muito, né, mas mesmo assim... Ele brilhou no momento em que ele fez uma posição política ali e disse que não ia jogar. Para mim foi o brilho dele, quando ele disse que não ia jogar e saiu do campo. Eu achei perfeito. Na hora da confusão. Eu não vi, não. Quando dá 4 horas... 9 horas da manhã você estava da noite já dormindo já. O jogo até atrasou para começar. Então, mas aí lá nesse grupo a gente tem lá, como eu falei já, e o Arnaldo Garcia, não parece às senhoras que todo esse quadro de violência contra a mulher não terá um basta a partir do momento em que houver a conscientização pelo fim dessa submissão antiga e até covarde com a mulher assumindo um protagonismo nos vários segmentos da sociedade? É estranho a mulher ser maioria da população, por exemplo, ser uma extrema maioria no universo político, mesmo cabendo a ela ser uma extrema maioria no universo político, de votação no caso, né, como eleitora. Né? E mesmo cabendo a ela um espaço obrigatório, embora pequeno, na política partidária. Né? É um comentário que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais sobre a participação da mulher na política, mas é o comentário do Arnaldo Garcia. Eu acho que eu li um pouco mal, deixa eu ler de novo, porque eu acho que eu me atrapalhei. Eu consegui entender. Mas deixa eu ler de novo aí, senão... Ó, não parece às senhoras que todo esse quadro de violência contra a mulher não terá um basta a partir do momento em que houver a conscientização pelo fim dessa submissão antiga e até covarde, com a mulher assumindo um protagonismo nos vários segmentos da sociedade? É estranho a mulher ser a maioria da população e, por exemplo, ser extrema maioria no universo político, mesmo cabendo a ela um espaço obrigatório, embora pequeno, na política partidária. Parabéns pelo tema e convidadas, está aí o comentário. E aí o Flávio Mussa Tavares também comenta: querida Juliana e caríssima Magnólia, considero o conceito de racismo estrutural no conceito do ministro Silvio Almeida. Existe um machismo estrutural?
E qual a diferença entre machismo e machismo estrutural? Nesse contexto, o feminismo seria um antimachismo estrutural? Juliano, você quer responder seu pai? Pode ser. Começa pela resposta ao meu pai ou pela outra? Pode ser as duas, aí você emenda. Então tá. O primeiro é Arnaldo, né? Arnaldo Garcia. Arnaldo toca numa questão muito importante, que é a questão da representatividade, né? Realmente, nós mulheres somos maioria, né? Mas, infelizmente, se a gente for pensar nos espaços de poder, né? A gente pode olhar em Campos, por exemplo, né? Na Câmara de Vereadores, não tem nenhuma mulher, né? Se a gente for olhar nas secretarias, né? Do governo, né? Do Vladimir Garotinho, as mulheres estão na subsecretaria, né? Mas a maioria dos secretários são homens, né? Eu falei há pouco tempo que dentro do próprio IFE, né, dos diretores, a maioria é homem. Nós tivemos agora uma reitora eleita na UENF, mas também, né, dentro de um contexto que já é um avanço, né? Depois de muito tempo, né? A primeira reitora eleita na UENF, né? A professora Rosana. Então, a nossa... E aí eu acho que dá para mesclar até as respostas, né? Essa falta de representatividade está associada, primeiro, à questão do machismo, que sim, é estrutural, né? Nossa sociedade é estruturada na questão, né, do machismo, na questão do racismo e também na questão das classes, né? As três questões são muito interligadas, né? E aí, quando a gente tem uma sociedade que o homem, né, a fala do homem é sempre valorizada, quando a mulher fala, ela é interrompida, né? Acaba que essa sociedade projeta o homem estar sempre num local de poder. E tem lugares que o homem está no local de poder, mas a mulher faz todo o trabalho, faz toda a organização. Mas, mesmo assim, quem é o secretário ou quem é o diretor é a figura masculina. Isso é muito comum em muitos espaços de trabalho, inclusive. As mulheres trabalhando e o homem na cabeça. Não tem aquela frase antiga que hoje mudou, não é mais, mas foi muito usada durante muitos anos. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Eita, parece um coice, né? Ela olhou, Magnólia olhou. Mas não é assim? Mas não era assim, Magnólia? Sim. Vocês Porque, sabem. de fato, a gente sempre ficou, nós mulheres sempre ficamos por trás, né? Sempre ficamos nos bastidores e muitas vezes trabalhando. E não só o trabalho efetivo, né? Mas também o trabalho que propicia ao homem ter um tempo de estar numa organização partidária, ter um tempo de estar em reuniões políticas, né? Que é o trabalho doméstico, né? Que é o trabalho de cuidado. Inclusive, né? foi tema até queria depois que vocês dessem opinião sobre essa questão do tema da redação do Enem, né? Que pegou muita gente surpresa, mas importantíssimo, né? A invisibilidade do trabalho da mulher, né? Que é esse trabalho. E você já fez, Rodrigo? Trabalho doméstico? Rapaz. Eu confesso pra vocês que eu faço, tá? Mas assim, eu sou meio filhinho de mamãe, né? Sim, mas você já fez, você já pegou pra limpar uma casa? Já. Ei, cansa que é uma tristeza, filho. Você que faz malhação aí, que você pensa no quê? Mas eu sou filhinho de mamãe, né? Então eu realmente... É complicada a minha situação, sabe? Não, mas o que eu quero me referir... Sempre dá tempo de aprender. É complicado a minha situação, que eu sou filho de mamãe. Tipo assim, eu não tenho vergonha de falar, porque eu sou um homem de 42 anos, mas eu sou o tipo de pessoa que até hoje minha mãe lava meus tênis. Mas não é assim, não é que eu não sei fazer, mas é porque é uma relação que a gente criou que eu sei que é errada, mas... Como eu sei que tem muitas pessoas que é nesse processo ainda, que a mãe ainda faz tudo. Olha tal. só, desculpa dar minha opinião. Mas não tem nada a ver com não tem nada a ver com machismo. Não é que eu não posso lavar um tênis, que eu não posso lavar uma cueca. Conheço a mãe dele e conheço bem o Rodrigo. Conheço a mãezinha dele, é uma graça. Não existe momento algum aí dominação da mãe sobre o filho, que é muito ruim também. Eu tenho alguns exemplos desse aí, inclusive tem casos bem próximos. Eu sei que a criança acabou ficando sob o domínio, a asa da mãe, para não ficar sozinha, separado da família e tal. Enfim, o menino acaba não vivendo a vida dele para oferecer uma certa segurança para a mãe. É uma coisa meio que estranha, né? E no caso do Rodrigo, é tudo com amor. Ele não tem... que tem é só um abusador, né? Tem um caso que, assim, teve uma mãe da Itália agora, recentemente, viralizou isso, que ela processou o filho, acho que de 40 e poucos anos também, para sair de casa, que ela não aguentava mais. Não é o caso do Rodrigo. Se ele sair de casa, a mãe dele fica apaixonada. Mas como ele falou, assim, eu sei que é errado.
nada é errado desde que seja do consentimento. Sim, sim, é. Então, assim, quando tem amor, eu entendo o que você está dizendo, porque, assim, se eu não tivesse me rebelado, a minha mãe hoje também faria dessa mesma forma. Minha mãe, ela também é assim. A mãe do meu companheiro também é assim, né? Então, assim, é uma relação de troca. Né? Para ela se sente feliz em fazer isso, mas porque ela aprendeu. Sim, é a questão do machismo estrutural que a gente está falando. Eu queria até que você falasse dessa diferença. Seu pai perguntou, existe diferença entre machismo e machismo estrutural? Que diferença é essa? É possível se imaginar isso? E ele fala ainda mais, ele fala, neste contexto, o feminismo seria um antimachismo estrutural? Então, eu acredito que quando a gente fala machismo puro, seria pegar e falar, Rodrigo, você é machista. Porque você deixa sua mãe fazer todo o seu trabalho e você não faz nada. Né? Então, eu acho que seria você individualizar um problema. Agora, quando você pensa no machismo como uma estrutura, você pensa que a sua mãe foi educada para isso. A mulher educada para dar amor, para se doar, para abrir mão da sua vida. E aí a gente abre mão também da vida política, da vida que poderia ter outro tipo de organização. Então, ela foi educada dessa forma. E você, como filho, né, foi educado para receber. Né? Então, quando você enxerga as estruturas, você não pega, não, cara, você é um machista, você está errado, você enxerga mais amplamente e até vê o que ela tem que reconhecer de que ela foi educada nessa estrutura e o que ela tem que, de repente, te responsabilizar mais. Né? E o que você pode não esperar ela falar e pegar e você fazer. Então, quando você enxerga as estruturas em volta, não é individualizar, atacar, apontar. Não que em alguns casos não tenha que ser apontado. Às vezes é importante. Mas quando você entende de forma mais ampla, né, você enxerga que você tem que mover as estruturas, que você tem que educar as meninas também para serem protagonistas, também para falarem em sala de aula, também para estarem nos grupos, para serem representantes de turma, né? E quem quiser participar de movimento social ou de agremiações partidárias, né? E para o homem perceber o quanto que ele está interrompendo a mulher quando ela está falando, né? O quanto ele tem que também ter esse lugar de troca, né? Então, eu acho assim... eu penso que individualizar a questão é sempre muito ruim, embora às vezes seja necessário. É sempre importante pensar nas estruturas e como que nós, né, como você e sua mãe podem dialogar para modificar um pouco essa relação doméstica. Eu acho que isso é mais saudável, né, do que só apontar as críticas. E o feminismo, eu não acho que o feminismo seja um antimachismo. Talvez isso gere uma briga entre homens e mulheres, né, como se fosse uma disputa. Mas sim, o movimento feminista, ele tem o objetivo de fazer o enfrentamento dessas forças do machismo que é estrutural, né? Então, não é enfrentar os homens, a categoria de homens, né? Sei que não foi isso que o papai quis dizer, né? Mas enfrentar as estruturas machistas, as estruturas misóginas, né? Que a misoginia é ainda pior do que o machismo, que é o homem que odeia a mulher, né? Que odeia o fato dela ser mulher, né? E aí envolve mais ataques, envolve movimentos até mais perversos, né? Do que esse machismo estrutural que também precisa ser enfrentado, né? E aí a gente vai voltar já a falar sobre a campanha, que tudo isso que a gente está falando aqui faz parte desses 21 dias aí, né? Que a gente está trabalhando aqui. Rodrigo, só assim... Pode falar aí, que enquanto eu vou olhando outros comentários, segue aí. Gancho aqui da Ju... quando se falou aí do machismo estrutural, né? Que é a mesma, ele comparou, né, com o racismo estrutural, que é o que a gente precisa entender, que essas opressões, ela está na raiz da sociedade, né? Então, assim, quando a gente pensa, a gente fechar o olho e lembrar quantas professoras negras eu tive, negras e negros. Eu tive sorte, a minha professora que eu fui alfabetizado era negra. Mas assim, na verdade, são muito poucos, né? Sim. Então, assim, quantos quantos médicos negros você já foi? Sim. Né? Quantos deputados negros você vê? Então, assim, a gente precisa começar a enxergar. Eu comecei a fazer esse exercício quando eu comecei a estudar muito sobre o racismo lá no Sul, que é muito forte. Então, assim, o movimento negro é muito forte. Então, assim, a gente lá, eu comecei a fazer esse exercício. Todos os lugares que eu chegava, eu começava a contar quantas pessoas negras estavam. Nas palestras, nas mesas, as representatividades. Então, assim,
o racismo ele é estrutural a partir do momento que você vê que nos espaços de poder não tem pessoas negras porque elas não tiveram oportunidade de estar ali. Então é o caso da mulher. A mulher, ela não está na política hoje porque, como a Ju falou, a gente não tem tempo para estar representando a mulher dentro da política, porque a gente está ali limpando a casa, a gente está cuidando do filho. E muitas dessas mulheres, elas não têm uma condição financeira para deixar o filho na babá, Então, assim, e o homem, ele já tem a estrutura que fica, né, atrás dele, que é a mulher, segurando a onda para que ele possa estar lá. Né? Então, assim, quando essa mulher vem representar na política, cara, ela ralou muito para estar ali. Então, a gente sabe disso. E para que essa estrutura mude, a gente precisa ter representantes mulheres. A gente precisa ter uma Câmara que tenha vereadores que criem lei para mulheres. Porque qual vereador vai se preocupar com a creche de crianças, né? Na verdade, até se cria algumas leis, mas assim, eu acho que as leis que são criadas... criar e elas serem colocadas em prática, e aí acaba existindo a lacuna. Porque é como se eu, tipo assim, crio a lei, e é como se eu lavasse as minhas mãos, como se eu não tivesse, por obrigação, continuar fiscalizando, continuar cobrando, para que aquela lei realmente seja colocada em prática. Então não é só criar lei, porque muitas vezes é o que acontece, a gente tem visto muitas vezes acontecendo aqui. Criei a lei, né? E aí, se o poder público não executa, você não como legislador, você não fiscaliza, não cobra? Tem uma lei em Campos, assim, não tem nada a ver com isso. Mas tem uma lei que é sensacional para quem anda a pé, como eu. Eu já nem ando mais pelas calçadas, eu ando mais pelo asfalto. Pela rua mesmo. Às vezes o carro passa. É proibido você levar o seu animal para passear e não recolher o cocô dele. Tem alguém que já recebeu? É 15 mil essa multa. Você já viu alguém ser multado sobre essa multa? No estado do Rio Lá no Rio. Na cidade do Rio. Na cidade do Rio Mas eu tô falando, na Inglaterra é proibido jogar chiclete no chão. Goma de mascar. Meu companheiro levou uma multa no Rio. Na Inglaterra não, no Rio. No Rio, porque ele jogou uma bituca de cigarro. Olha ele aí. não achou, ele colocou achando que estava arrasando, ele botou no... Pé do coqueiro. No bueirozinho ali embaixo. Ele levou uma multa. Pois é. Qual o valor? Na época, acho que era R$180. Faz alguns anos ele levou uma multa. Agora é mas ele não pagou essa multa. E aí? Pois nunca aconteceu nada. Então a gente precisa realmente fiscalizar. Mas dá um susto, pelo menos. Então, assim, criar leis, eu acho assim, eu tenho visto muitas leis muito bacanas sendo criadas aqui na Câmara, até boas iniciativas. Mas assim, de fato elas voltada para mulheres, porque algumas precisa assim, a gente, para que a gente sinta, você não sente na pele, exatamente, que eu e a Ju sente quando a gente anda na rua sozinha. Agora quando eu vim aqui, o Uber não acertou, me deixou mais lá na frente. Gente, eu vim andando morrendo de medo. Porque, assim, o medo de estar na rua, o medo de tantas violências, sofrer tantas violências, o homem, ele não passa, ele não tem esse medo. Né? Então, assim, o que eu sinto na pele, você não sente. Sim. Então, o que uma pessoa negra sente na pele, eu e a Ju não sentimos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que a mulher sente, aquele homem que está lá, ele não me representa porque ele não sente na pele. Ele acha que é mimimi. Entendeu? E quando ele cria a lei, é porque ele está sendo muito pressionado. Sim. E ele não fiscaliza, né? Não, sim. E aí é o que eu falo, exatamente. E aí não adianta você criar lei se você não coloca elas em prática. Você falou a questão da creche. Se discute isso, mas falta vaga em creche. E aí, o que se faz? E quem é que sofre com isso? A mulher. Que geralmente é uma mãe solo, que quer trabalhar, quer fazer alguma coisa, mas não pode porque ela não tem onde deixar o filho dela. E quando ela leva o filho dela para o trabalho, acontece o que aconteceu com a Mirth, minha amiga Mirth, lá de Recife, que perdeu o filho, porque ela foi obrigada a trabalhar na pandemia, teve que levar o filho porque não tinha onde deixar, e o filho dela morreu. Porque 5 minutos que a patroa dela ficou olhando, a criança saiu e ela deixou fazer, eu queria, o menino caiu e morreu. Então, o elevador. Nossa, a Mirth, tragédia, Renata. né? Então, assim, o Miguel virou símbolo de resistência hoje, porque se fosse o contrário, a Mirth já estaria presa há muito tempo. Muito tempo, com certeza. Então, assim, né? Não deu nada para aquela mãe, né? A sentença dela deu 8 anos e uma indenização mas ela recorreu. Agora, quando a gente fala nessa questão de representatividade, também queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Porque
não basta só eleger mulheres. Você tem que eleger mulheres que estejam comprometidas, de fato, com a pauta, que realmente participem de movimentos, que saibam realmente da discussão que se trava em relação a esse espaço que a mulher precisa ter, né? Porque muitas vezes a gente consegue ver a eleição de mulheres, mas que elas não têm também essa bandeira diretamente, né? Elas são induzidas a isso por serem mulheres, então para elas, provavelmente a cobrança em cima delas para discutir determinadas pautas e determinadas questões vão ser muito maiores. Então é importante também, né? A gente viu agora, chega período mais próximo de eleição, vira até alvo de disputa. Eu até queria pedir desculpa, porque na última entrevista, ninguém me chamou minha atenção não, mas eu percebi que eu falei isso. Eu falei assim, a mulher vira objeto de cobiça na eleição. Eu falei isso aqui, né? Então assim, eu quis... Mas não é isso, né? Em nenhum momento a mulher tem que ser objetivada. Não pode, mas que vira. Mas vira... vamos dizer assim, alvo de cobiça, não objeto, como eu usei a palavra. Então até peço desculpa pela palavra que eu usei. Mas vira alvo de cobiça todo período eleitoral, né? Acaba virando essa... E aí já estão discutindo, né? Porque precisam, né? Nós temos aí agora nominatas a serem formadas e 30% dessas nominatas precisam ser formadas por mulheres, né? Aliás, boa pergunta para as duas aí. Então, assim, eu queria até falar um pouco sobre isso, né? Porque agora, né, quem mais quer realmente ter a mulher nas discussões partidárias, não nas discussões partidárias, mas compondo partido, né? Como é que vocês veem isso em Campos? Porque a gente já recebeu o vereador que falou que vai ser difícil encontrar mulher que queira disputar, quanto mais que tenha voto. A gente já recebeu pessoas que falaram isso aqui, né? Ou seja, vai ser difícil encontrar mulher para compor os 30%, ou seja, numa chapa de 26 pessoas, pelo menos 8 precisam ser de gênero contrário. Então, assim, né, a gente fala muito... E até isso a gente é induzido a falar, né? Não, precisa ter 8 mulheres. Não, você pode ter uma chapa com 18 mulheres e 8 homens, não tem problema. Mas já é o discurso que fala, estão preocupados, porque não basta só ter mulher, você precisa de mulher para compor o voto, porque senão, né, quanto mais... Não adianta você ter mulheres no partido, na cabeça deles, que tenha 2, 3, 4 votos, porque isso não vai ajudar na hora de fazer a nominata e formar. Como é que vocês veem esse cenário, essa questão que chega nesse período eleitoral? Eu só queria mais uma pergunta. Essa pessoa que falou isso, ele ajuda em algum momento para que as mulheres estejam eleitas? Qual o papel dele para que uma mulher seja eleita, para que uma mulher tenha voto? Né? Então, assim, a gente como homem não pode falar isso, porque se a mulher não tem voto, a culpa é exatamente porque os homens não dão espaço para elas. Tá? Dentro dos partidos, eles querem, como você falou, tem que ter... Não, porque tem que ter 8, porque é um número mínimo? Não, a gente tem que colocar mulheres dentro da chapa, mas a gente precisa entender que mulheres comprometidas, não só ocupar fazer as mulheres de laranja para conseguir formar chapa. Né? A gente precisa, os partidos precisam se comprometer com formação de mulheres para que as mulheres possam estar preparadas para estar lá. Né? Não chegar num programa onde todo mundo está ouvindo e diz que se não tem mulher, muito menos com voto. Não, gente, a gente precisa induzir para que tenha mulheres. Porque tem uma Câmara aí cheia de homens. Tá? E que são vários absurdos que a gente vê, uma Câmara cheia de homens onde uma mulher foi agredida numa audiência pública. Então, assim, como assim? Na casa a Casa da Lei, a gente reforça que a violência ela é usada, a gente reforça que uma mulher, ela, para ser parada, ela tem que ser agredida. Então, não, a gente precisa que os partidos tenham esse comprometimento de formação de mulheres para colocar as mulheres lá. Não só colocar as mulheres para fechar chapa. Porque aí a gente vai ter uma Câmara ano que vem desse jeito, sem uma mulher. Eu, assim, sempre participei muito de atividades em Câmara. Eu não tenho vontade de ir nessa Câmara, porque eu não me sinto representada. Eu não vejo uma mulher ali. Sabe? Então, assim, eu vou ver uma Câmara onde os homens vão se apresentar, boa noite a todos. Eu não me sinto representada quando as pessoas dizem a todos, porque eu sou uma mulher. Eu quero ser chamada de toda. Eu quero ser chamada, eu quero que o pronome que me agracia seja falado. Então, essas pessoas não estão nem aí para isso, porque pode ser um mimimi, como as pessoas dizem, mas eu não me sinto representada num lugar onde só tem homem. Eu acredito
que quando um vereador, né, ou alguém de algum partido político faz essa crítica, a cota, né, para as mulheres, é porque ele não enxerga que o trabalho de base tem que ser feito ao longo do tempo. Desde a última eleição municipal até essa foram 4 anos. Né? Então, o partido que não tem mulher é porque ele não vai onde a mulher está. É porque ele não faz trabalho de base. É porque ele, na reunião partidária, não oferece, né, ou um serviço de creche ou um local, né, em que as mulheres possam levar os seus filhos. Eu só consigo em reunião de movimento social ou até reunião de partido quando eu sei que tranquilamente eu posso levar meu filho e que se meu filho der uma crise, ninguém vai me olhar com ar de julgamento. Então, se você tem partidos, espaços extremamente opressores, machistas, partidos que não vão fazer trabalho de base onde as mulheres estão na sociedade inteira. O cara dizer que não tem mulheres para formar 8 dentro de uma federação, né, que hoje não é um partido só, é uma federação. Vezes, alguns casos sim. É porque eles não estão onde as mulheres estão. E eles não trazem as mulheres para dentro do partido. Então, isso é um problema partidário, né? E se reflete depois numa candidatura laranja. E vocês percebem que vocês fazem parte de movimentos. Há essa discussão também dentro dos movimentos para que vocês indiquem até ou colaborem com a campanha de alguém nesse sentido? Sim, a discussão dentro dos movimentos sociais é exatamente a falta de estrutura que a gente tem para participar, né? Então, assim, a nossa discussão é fortalecer essas mulheres para que essas mulheres estejam lá. Né? A nossa discussão, a gente não discute em movimento social assim, o que a gente acha que os partidos têm que fazer. A gente discute o que a gente tem que fazer para estar dentro dos partidos. Né? O que a gente precisa fazer, se fortalecer, né? Eu vejo muito, participo muito das ações da marcha estadual, né, da regional. Então, assim, e eu acho fantástico, são meninas que têm a idade de ser minha filha, que têm uma formação política, gente que pode se candidatar e dar show em qualquer marmanjo. Esses dias eu vi uma que me chamou muita atenção, eu acho que foi até numa audiência pública, acho que foi nessa audiência, fatídica audiência da confusão, acho que uma menina que me chamou muita atenção, depois eu vou até procurar saber mais, assim, realmente, acho que foi saber que... Agora, desculpe, mas assim, também é outra coisa que me entristece, não é que me entristece, mas assim, porque tem sido compartilhado, mas quase sempre essas pessoas que têm essa posição não são pessoas daqui de Campos, são pessoas que vêm de fora e constroem isso em Campos. Você é um exemplo disso, né? A Juliana, não sei se é de Campos diretamente e tal, que bom. É assim, mas a gente percebe que às vezes é uma questão cultural também, né? Daquilo que a gente falou. Né? Então, assim, eu vejo muitas vezes essas meninas que estão mais à frente desses movimentos, até nas nossas universidades públicas aqui, não são de Campos. São meninas que vêm de fora e elas conseguem construir essa rede também. Né? Assim, esse movimento LGBTQIAPN+, também fizemos aqui recentemente, com algumas a gente tem pessoas de fora. Isso. Estão estudando aqui na UENF e tal, mas sim. Interior de São Paulo... Enfim, teve sim. A gente só observando isso. Mas então, assim, porque isso é uma prova de como como Campos ainda, e a nossa região é muito ainda ligada àquele padrão, né, de coronelismo mesmo, né, assim, é muito complicado isso. Mas, assim, é bom saber que essas discussões estão ocorrendo, né, e que precisa ter esse espaço e que as pessoas fiquem atentas a isso agora, né, porque a gente vai vir agora a eleição aí, né, e as pessoas precisam estar muito atentas a isso, de fato. País do futebol, até pouco tempo a mulher era proibida de jogar, proibida de praticar. Então, assim, a gente tem uma coisa estrutural, a nossa criação é baseada no genocídio dos índios e em mais de 300 anos de escravidão. Aqui a luta é muito grande, não é de vocês, a luta é nossa. Eu também aqui outro dia, da última vez que você esteve aqui, tem uma turma que meteu a bronca aqui na gente, aqui pelo mim, no Face. Ô, Cláudio, esse é bobo, fica desvalorizando os homens aí. Como desvalorizar, cara? Não é questão de desvalorizar, é questão de... Eu só tenho uma dificuldade, vou falar logo ao vivo, que aí vocês me esculhambam aqui. Eu não aceito muito, porque eu sou dessa época aí, essa coisa estrutural. Dessa época aí. Eu não gosto que mulher pague a conta. Que eu acho que não tem nada a ver. Mas meus filhos
Vamos almoçar todo mundo agora na casa hoje. Você sabe disso? Eu falo, meus filhos, como assim você não pagou a entrada do ingresso? Não, pai, é a novinha que paga. Como assim, doido? Mas a novinha que paga, essas coisas. E daí? Isso tá errado? Olha, como eu disse, eu acho que a gente não tá aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Desde que seja consensual para os dois, assim, é uma relação que os dois estão aceitando. Pagar, não pagar, isso é uma coisa, eu acho, tão pequena. Porque assim, isso é uma coisa sua, independente de ser homem ou ser mulher, sabe? Quantas e quantas vezes eu mesmo sempre paguei minhas coisas, sempre fui. Sim. E hoje eu não consigo ter essa estrutura, porque hoje eu sou uma mãe de uma criança de 2 anos, eu não estou trabalhando. Né? Quando eu consigo fazer algum trabalho, é uma estrutura tão grande e eu sou sustentável. Por outro lado, eu gosto de ganhar companheiro, flores. Mas não porque essa estrutura machista. Você tem quantos filhos? Eu tenho um adolescente que está no IFE hoje, aí até vai lá, ele saiu de uma estrutura particular e foi para o IFE, está encantadíssimo, assim, com a diversidade, com a diferença né? De tudo, assim, para ele é um mundo novo. E uma filha de 2 anos e 6 meses. Caramba. E você, Jean? Eu tenho um menino de 6 anos, o 6 anos. Mas eu falei, você não ouviu, eu gosto de ganhar flores, né? Também gosto de dar flor, dou muita flor. Eu já não gosto, tá vendo? Isso não tem a ver com ser mulher. Eu sempre brinquei, disse, amor, ó, 15 anos... Você gosta de quê? De ganhar flores? Eu gosto, mas principalmente quando é flor viva que eu posso plantar. A Sim. flor morta eu vou ficando uma tristeza que ela vai definir. Não, eu sempre disse a ele, brincando, eu sempre disse, no lugar de me dar um buquê de rosa, me deu uma caixa de Heineken. Sempre foi essa brincadeira lá em casa. Muito boa. Pois é. Lá em casa, quem cuida das plantas é ele. E quem fura a parede sou eu. Então não tem essa coisa. Que coisa maravilha. Vamos fazer um reality na casa da Magdalena e vamos comercializar. Boa, Rodrigo. Não, porque deve ser, então, porque deve render. Ó, a criança de 2 anos, um adolescente de 14, que com essa rotina assim, ó, vai render. Vai ficar show. Mas eu queria que a gente vai entrar agora já mais para a reta final. Eu queria que você reforçasse a questão da campanha, algumas questões que você quer colocar, né? Dessa campanha. Falasse também que você também faz parte do Condinho. O Condinho também está com algumas ações, inclusive amanhã tem uma audiência pública, não é isso? Marcado para 1h30 da tarde lá na Câmara Municipal. Amanhã você vai, né? Claro, não perco por nada. Deixa eu até falar aqui sobre a pauta, que é uma pauta muito importante, né? É uma construção da Subsecretaria, né, de Políticas para as Mulheres, junto com o Condim. E aí, audiência pública, política pública para as mulheres em debate, direitos, participação social e ocupação dos espaços de poder pelo fim da violência de gênero. Né? Então, assim, sempre a gente batendo nessa tecla, né? Os espaços de poder para que a gente possa erradicar com essa violência, né? Para que as mulheres estejam criando leis, estejam batendo martelo para que esse combate à violência seja mais eficaz. Né? E aí, gente, vai ter a participação da promotora Aline Barroco, eu acho que é defensora pública, ela é titular da 2ª Vara Civil aqui de Campos, vai estar lá participando. Vão ter várias palestras, inclusive falando também sobre violência no meio político, né? Violência de gênero no meio... Violência política que acontece muito também, né? A gente, infelizmente, registra isso. Então, a partir de 1h30 da tarde é aberta a todo mundo lá na Câmara Municipal, né? É uma realização do Condim, junto com a Subsecretaria de Políticas para Mulheres, né? Através lá do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Mercedes Batista. Então tá aí o convite a todo mundo, 1h30. E aí, quem quiser acompanhar também o trabalho de vocês, que vocês estão sempre divulgando, tem sempre rodas de conversa acontecendo. Sim. Tem o Instagram de vocês também? Como é que é? Sim, a gente tem o Instagram do movimento. Qual é? O Movimento Unificado Campos? Peraí. Não, mas acho que é só movimento, né? Eu acho que é... Peraí. É movimento unificado, aí fica movimento. Eu acho que é movimentum.campus. Se eu não me engano. Movimentum.campus. Movimentum, com um M. Tá no Insta esse, é o arroba? Movimente, um M, né? Movimentum.campus. É fácil de achar, então. E lá vai ter tudo que vocês vêm realizando.
né, a respeito disso. Eu queria, Magnólia, você queria falar um pouquinho mais sobre esses 21 dias, né? Essa campanha vai até 10 de dezembro, não é isso? A campanha internacional, ela são 16 dias, né? Ela começa dia 25, que é o dia de combate à violência, né? O Dia Internacional do Combate à Violência contra as Mulheres, termina dia 10. Só que no Brasil, ela começa antes. Então, são 21 dias, né? A gente começa no dia 20 de novembro, né? Que é para reforçar a dupla opressão das mulheres negras, né? No dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Então, esse movimento, ele se une, né? Ao racismo que as mulheres negras sofrem junto com o machismo. Então, termina também no dia 10, que é o Dia dos Direitos Humanos, né? Acho que. Não, deixa eu só ver direitinho qual é o dia 10. O dia 10 é o dia dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos Humanos. Então, fecha aí de 20, que é o dia da consciência negra, até o dia 10. Então, assim, é uma campanha de conscientização, engajamento de várias organizações, né, nacionais, internacionais, onde a gente abre, né, expande o debate para a sociedade. Então, assim, como existe o Agosto Lilás é uma campanha nacional, mas o Agosto Lilás, o Março, né? Então, assim, a gente precisa sempre dar aquela intensivada, né, nas campanhas, porque a gente precisa envolver as outras organizações, não só as organizações governamentais, quanto a sociedade civil. Então é isso. Tá lá, você colocou lá na live, a gente colocou lá também tô seguindo aqui, gente, ó, o Movimento Campus, né, fica fácil, deixa eu mostrar aqui, ó, quem quiser achar, tá aqui, ó, Movimento Campus é fácil de achar, tem várias postagens aqui, né, então essa roxinho aqui, ó, fica fácil de todo mundo achar, tá dando pra ver, Beto? Mas aí lá a gente tem todas as informações sobre essas ações, de como participar Tem a página do Condim também, não tem? Tem a página do Condim. A hora que você coloca Movimentum e bota o ponto, aqui no Busca, né? Eu fiz o Busca como se fosse o 20 agora em casa. Aí eu coloquei o Movimentum, não apareceu, mas quando eu coloquei o ponto, aí já aparece que ele filtra, né? Bom. Também tem o do Condim, que a gente... Já aqui, ó. Campus. Já colocar aqui a rádio para seguir vocês lá. E depois vocês seguem a rádio lá de volta. O Condim também, eu vou te mandar aí também para, se você quiser divulgar, Nogueira. Tá aqui, ó, no Face também já colar, ó. Wanda Terezinha, parabéns a essas duas moças. Obrigada, Wanda. Tamo junto. Doutora Wanda, entrevista muito interessante. Ela colocou aqui. Kelly Viter, Kelly, nosso carinho também, sempre aí, a Kelly tá sempre com a gente, que ela é advogada, OAB, eu não sei se ela tá Kelly, se ela tá na presidência ainda da OAB Mulher. Não, ela é da Comissão dos Direitos Humanos agora, né? Boa. É do PROCON, é minha amiga, beijo, Kelly. Legal, ó, Noêmia Magalhães, aqui ainda falar da Kelly, Juju e Magnólia, dupla potente. A Kelly Viter, bom dia, Magnólia e Juliana, duas potências, eu já falei. Outra aqui, ó, em 2020 a OAB Mulher promoveu um curso de formação política para mulheres, mais mulheres eleitas. É isso aí, as organizações têm que se envolver. Está disponível no YouTube da OAB Campus. Legal. Ótimo. Pode colocar, Kelly, o link aí, não. o link aí na página, por favor. A gente precisa, essas campanhas que existem contra a violência, a gente, na campanha dos 21 dias, a gente fala sobre violência política de gênero. Sim. Então, assim, as organizações, elas precisam se envolver nessas campanhas, né, para a gente abrir espaço para a sociedade, a gente abrir o debate para a sociedade, né? Então, assim, a audiência pública de amanhã vai ser uma audiência muito boa. Né? Então, assim, com essa pauta e várias mesas falando de pautas que a gente sofre, né? Violência de gênero, violência política de gênero, violência obstétrica, falando sobre o papel dos conselhos e dos movimentos sociais. Então, assim, se você estiver em casa,
sem fazer nada, vamos lá. E se estiver fazendo alguma coisa, deixa de fazer e vai lá na audiência, porque a audiência é muito importante. Uma audiência pública é um espaço onde a gente precisa ocupar, a Câmara a gente precisa ocupar. Né? Se a gente não tem representatividade lá, nesse momento a gente vai ter, porque são mulheres envolvidas com a causa, né? Com certeza. E ressignificar o espaço, né? Porque é importante. Depois daquela audiência pública que uma mulher, né, foi agredida e ficou cheia de manchas roxas, foi um negócio bem pesado, né? Então, a gente viu a Câmara ser palco de uma covardia absurda. Então, amanhã vocês têm um papel, né, muito importante, ressignificar aquele espaço, porque se eles quiserem impedir a gente de entrar, a gente vai ter que entrar na marra, né? A gente vai ter que ir cada mês forçando para entrar, né? Porque, infelizmente... Precisa ocupar os espaços, né? Precisa estar presente e ocupar esses espaços, porque se a sociedade... Onde eu estava numa palestra onde... Eu achei bem interessante o que o secretário falou. Ele disse assim, o poder público, ele está ali para fazer, para criar a política pública, mas a sociedade ela precisa cobrar. Por que ela precisa cobrar? Porque o poder público, ele precisa entender o que você quer. Ele precisa entender o que a gente precisa. E esse é o papel dos movimentos sociais. Né? Então, assim, os movimentos sociais, a gente sabe, né, a Ju está aqui, que não me deixa mentir, que os direitos conquistados para as mulheres foram conquistados através de muita luta pelos movimentos sociais. Sim. Então, assim, a gente precisa valorizar os movimentos sociais, porque a gente está onde estamos com muita dificuldade ainda, a gente sabe, mas eu estou aqui de calça jeans, falando o que eu quero falar, porque... As minhas ancestrais, muitas mulheres morreram por isso. Eu estou aqui com a camisa da marcha, representando a marcha e trazendo essa fala, né? Representando não só a marcha, mas as mulheres, né? De alguma forma, porque várias mulheres passaram lá atrás e morreram por isso. Então, a gente precisa entender que alguém abriu o caminho para isso e os movimentos sociais são importantes. A gente precisa dos movimentos sociais para a construção de política pública. E não pode pública. ser um retrocesso, né? Porque o que a gente viu nos últimos anos aí foi justamente querendo enfraquecer esses movimentos, né? Justamente um retrocesso. Como é que você vê agora aí essa expectativa? Eu vi que dentro até do próprio Estado, né? Por mais que seja um governo mais alinhado, mas a direita, né, foi criada a secretaria, né, voltada às mulheres, né, uma secretaria específica. Como é que vocês têm visto os movimentos para além de campos, né, tanto estadual quanto nacional, em relação a essa questão de espaço para as mulheres, questão de... Olha, assim, foram tempos tenebrosos, né? Os movimentos sociais eles foram silenciados durante 4 anos. Né? Foram pessoas, era quase uma ditadura, foram pessoas silenciadas, contas fechadas. Então, assim, passamos por um momento bem difícil. E agora a gente está revivendo, né? Os movimentos sociais estão revivendo e se sentindo à vontade para fazer o trabalho, né? Eu acompanho a secretaria, né, do Estado. Pelo menos assim, nas redes sociais, é uma secretaria muito atuante. Tá? Eu vejo muita coisa importante, muita informação importante, ela precisa realmente ser atuante com as mulheres do Estado. Né? Isso aí eu não posso te falar, porque eu não conheço o trabalho em si. Mas o trabalho que eu consigo acompanhar, eu vejo que é um trabalho legal, um trabalho informativo, um trabalho de utilidade pública, né? E que eu acho que a gente precisa, independente da ideologia, né, política, a gente precisa entender as demandas das mulheres. Né? Então, aqui eu não estou aqui para defender direita ou esquerda, mas eu preciso defender a demanda das mulheres, das mães solo, das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres mães atípicas. Então, assim, a gente precisa entender essa pauta. Independente de ser direita ou esquerda, essa pauta precisa ser respeitada. As pessoas não podem utilizar das suas crenças para criar leis. A gente não pode utilizar eu não posso utilizar da minha crença, do que eu acredito, para olhar o que eu preciso esquecer da minha crença e ver o que a mulher está precisando, né? Eu falo isso porque a gente precisa entender que nem tudo que eu acredito é o que a mulher precisa. Eu posso acreditar
posso ter uma religião, eu posso ter uma ideologia política que não está ajudando aquela mulher. Né? A gente precisa entender a demanda da mulher, independente do que eu acredito. Eu estou falando eu como sujeito político. Público, né? Eu como... Então, assim, a gente teve esses tempos tenebrosos onde as pessoas colocavam as suas crenças à frente das necessidades dos outros. E isso não pode existir. Né? A gente precisa ficar neutro em determinados assuntos para entender qual a real necessidade do povo. Né? Não eu colocar a minha necessidade, a minha crença à frente de tudo que o povo está precisando. Você tem visto uma reação, porque a gente tem ainda um congresso, né, bem nesse perfil ainda, né? Mas você tem visto uma certa reação nesse sentido? Como? Não entendi. No sentido de que hoje o governo já tem revertido esse quadro, né, quando traz de volta ministérios que não existiam. Sim, com certeza. Com certeza. Principalmente, como eu falei, da liberdade dos movimentos trabalharem. Né? Quando eu estive aqui, a última vez, eu tinha chegado da Marcha das Margaridas. Né? Marcha das Margaridas, para quem não conhece, aquela marcha que existe de 4 em 4 anos, né, na troca dos governos, onde as mulheres do campo, da floresta, da cidade, elas montam, durante todos esses 4 anos, uma pauta de reivindicações. Então, a gente entregou, né, eu digo a gente porque eu estava lá, eu construí junto. Então, assim, a gente entregou uma pauta de reivindicações ao governo Lula, onde a maioria das reivindicações foram atendidas. E são reivindicações que realmente atendem as mulheres. Né? Então, assim, só o fato dessa manifestação gigantesca de mais de 100 mil mulheres ser recebido pelo governo e as suas reivindicações serem acatadas, isso já é uma vitória gigantesca. Né? Não estou aqui para defender ou não defender, não é isso. Sim. Né? Você está falando de fatos que aconteceu. Os fatos existem. Né? Os ministérios estão sendo criados, o Ministério da Mulher está aí trabalhando com editais, vários editais aí para o movimento social trabalhar, para o próprio município trabalhar em convênio com o governo federal. Então, assim, para criar política pública, a gente precisa de dinheiro, a gente sabe disso, né? Não adianta só ficar no discurso. Juliana, só porque a gente está dando na reta final, mas eu cheguei a falar sobre um caso que a Magnólia também citou, a questão, né, de mães atípicas, que a gente vê, né, que sofrem muito, né? Aqui na nossa cidade ainda, principalmente para aquelas que muitas vezes não dispõem de recursos financeiros para dar a devida assistência aos seus filhos, né? E também é uma forma de violência, né? Quando essa mãe não consegue frequentar determinados espaços porque não tem ali o espaço realmente adequado. Você falou às vezes do olhar mais diferenciado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você, né, também além de, como você colocou na sua apresentação que me enviou, né, professora do Instituto Federal Fluminense, mãe atípica, socialista, feminista, anticapacitista, militante na luta pelos direitos humanos, poetisa e musicista amadora. Eu falei, caramba, né? Eu falei, não cabe no lead. Só quero saber se você fura a parede, porque a Magnólia fura a parede. Não fura a parede. Isso aí eu deixo pra Magnólia, eu sou péssimo com essas coisas. Mas eu queria que assim, eu fiquei admirado realmente, né, com a sua apresentação. Né, primeiro, como se colocar como professora e mãe, né, acima de tudo, mãe atípica. Né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, né, o quanto você às vezes sofre com isso, né, porque de não poder frequentar todos os espaços, como você falou, de não conseguir como é que é isso hoje aqui na sociedade? Então, eu sou mãe atípica, meu filho se chama Miguel, ele é autista, né, tem 6 anos. E, graças a Deus, né, eu tenho uma classe social privilegiada, né? Eu sou professora do IFE, né, classe média, né? Eu tenho uma rede de apoio, né, então, que me apoia muito, né? A minha mãe, a minha sogra, né, que não existe ex-sogra, né? Meu ex-marido, né, que é o pai de Miguel, a esposa dele. Então, eu tenho uma rede de apoio muito grande. Né? E isso faz toda a diferença para uma mãe, para qualquer mãe, né? E para uma mãe atípica também.
né? Então, eu queria abrir esse parênteses, né? É importante. E às vezes a gente fica com medo de ir a algum espaço, de ter esse olhar, né? Mas eu tento sempre enfrentar, né? Claro que se meu filho estiver numa crise, eu não vou levar ele num espaço que vai propiciar mais crise. Então, eu vou ficar com ele dentro de casa, ou eu vou numa praça, num local que eu sei que ele vai gostar. Mas, na medida do possível, quando eu vou a reuniões de movimentos sociais, eu levo meu filho, né? Quando eu vou em eventos, por exemplo, queria falar da Casa Afro Raiz, que é um espaço muito bacana de aquilombamento, que está precisando de apoio. Por enquanto está lá no Parque Leopoldina, né? É uma casa gerida por 2 meninas negras, né? Uma casa de cultura, uma casa de valorização da questão. Tem Instagram pra gente acompanhar também? Tem, @Casa Afro Raiz. Tudo junto, né? Sem ponto no meio. Vou saber, eu Casa não conhecia. Afro Raiz. É um espaço cultural muito bacana. Então eu levo meu filho. Tem situação, às vezes, que ele dá uma crise e eu preciso ir embora mais cedo, né? Eu acho que é uma questão que toda mãe, né, vai ter que estar atenta. Mas eu gosto de ver ele participando. Sim. Eu gosto de ver ele se relacionando com as pessoas, né? Meu filho, ele é muito amoroso, né? Então ele abraça, ele sobe no colo. Isso é muito bacana. Amorzinho. Mas eu entendo também que a minha realidade não é igual de todas as mães atípicas, né? Meu filho é autista, mas esse espectro é muito diverso, né? Cada criança tem uma demanda, né? E, então eu conheço, por exemplo, lá no meu grupo espírita, né? Tem uma tia-avó que cuida de uma menina. Uhum. E ela falou que ela só consegue, dos 5 dias do colégio, ela só pode levar que ela cuida como filha, né? Uhum. 2 dias, porque ela não tem cuidadora, né? Então a gente percebe uma realidade de muitas mães que precisam sair para trabalhar, né? São mães solo, que precisam dar o sustento, mas ao mesmo tempo, às vezes tem que parar de trabalhar para ficar com o filho em casa, porque a escola não está estruturada no ambiente físico, né? A escola não tem uma cuidadora, às vezes as crianças precisam de um cuidado mais imediato, trocar fralda, né? Uhum. Cuidados mais específicos, de mediadora, para que ela não esteja apenas ali na sala de aula, mas não esteja participando do aprendizado, né? Porque a inclusão não é apenas colocar uma criança atípica no meio de outras crianças e ali ela está sendo contida, ela não está usufruindo do aprendizado. Então, as escolas têm que estar estruturadas com cuidadores, com mediadores, né, para atender essas crianças. Porque, ao mesmo tempo, né, tá atendendo a criança e, ao mesmo tempo, a mãe. Porque, quanto a mãe, às vezes, tem que largar o emprego. Uhum. Porque não tem com quem ficar. A criança está dando crise, a criança está chorando e ela não consegue marcar um neuropediatra. Conheço uma outra mãe atípica que está um tempão tentando marcar um neuropediatra para ter o diagnóstico do filho. Uhum. E para depois ficar um tempão tentando marcar pela rede pública para ter acesso às terapias, né? A uma fono, a um TO, um psicólogo. Então, assim, a realidade das mães... eu tenho plano de saúde, né? Eu pago plano de saúde. Mesmo assim, eu estou brigando muito com o plano de saúde. Recentemente eu estou o ano inteiro brigando na justiça contra o plano de saúde. A gente viu várias mães brigando também contra a Unimed, né? Teve a Unimed Rio, né? A Unimed Rio, né, que tirou o serviço delas, né, vendeu o plano e quem assumiu não garantiu. É bom ficar claro, a Unimed Rio, Campos não tem nenhum problema quanto a isso, mas a Unimed Rio, que aliás passa por sérios problemas lá, financeiros e outras coisas mais, e vive aí capenga. Então a Unimed Campos não vai bem, obrigado, saudável. Não é a mesma questão, embora eu já fui hoje estou na Sul-América, mas eu já fui da Unimed Campos também, é muito difícil conseguir terapia no nível, às vezes você consegue aquelas terapias de meia horinha, né? Enquanto nossos filhos precisam de uma quantidade de horas mais estruturada. Se é difícil pra gente do plano de saúde, que tem plano de saúde, imagina pra quem tá dependendo do SUS, a gente viu aqui o Conselho Tutelar falando, a Giovana teve aqui recentemente falando que existe várias denúncias no Conselho de Neuropediatra tentando e o trabalho do Conselho de tentar, através da Defensoria Pública, de outros meios, tentar um atendimento que deveria ser básico, né? Diante de um... E a gente sabe que hoje está comprovado através de estatísticas, né, o quanto tem essa demanda, né, e infelizmente muitas vezes isso não acontece. Né, e eu só quis abrir esse parênteses porque é também uma forma de violência, né? Sim, porque mas é do Estado, né? Né? Tipo, é mais do que...
Porque você imagina para uma mãe isso, né? Você não conseguir atender o que você considera básico ao seu filho, né? Porque quando a gente está falando de coisas básicas, de atendimento à saúde, de ter acesso a espaços, né? De não ser desrespeitado. E aí... De ter o remédio que a criança precisa para não entrar numa crise. Ter que entrar na defensoria, porque na farmácia não tem um remédio básico necessário, né? A gente tem muito que avançar. Eu quero agradecer desde já. Eu já compartilhamos o Instagram também lá do Casa Afro Raiz. Já deixo o convite depois para que a gente possa receber. Me passa o contato do pessoal para a gente poder receber elas aqui para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Né? Eu vi lá algumas coisas, não conhecia. Vou fazer. E é lá até perto da minha casa, lá. Rua Doutor Matos, 271, lá no Parque Alberto Torres. Bom saber. Vou lá conhecer o trabalho delas. Né? Eu vi aqui que tem algumas coisas muito bacanas. Agradecer a vocês duas, né, Cláudia? A gente está entrando na reta final. Fechar aqui. Reforçar para amanhã, como a Magnólia falou, que tem essa audiência pública lá na Câmara, organizada pelo Condim, em parceria aí com a Subsecretaria de Política para Mulheres aqui de Campos. Né? Então, amanhã, às 1h30 da tarde, na Câmara Municipal, com o tema Política Pública para Mulheres em Debate, Direitos, Participação Social e Ocupação dos Espaços de Poder pelo fim da violência de gênero. Né? Tudo a ver, então, com essa... Vamos lá, pessoal, estamos esperando. Tudo a ver com esses 21 dias aí de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Está na campanha, né? Eu só queria corrigir, assim, é a organização da subsecretaria e o Condim está em parceria, tá? Ah, tá. A subsecretaria que a realização é delas. A gente está em parceria com eles. E para quem não conhece o Condim é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Tá? Toda segunda-feira do mês tem reunião. Toda segunda-feira do mês. Toda segunda-feira do mês tem reunião. Na Casa dos Conselhos. Na Casa dos Conselhos, que fica ali no edifício executivo, né? Alberto Torres. Tá? 11º andar e é aberta ao público. Depois da Vila Maria ali. A gente tem um outro evento, mas aí quando tiver mais próximo, eu peço perguntar vocês. É um painel de palestra, né? Violência contra a mulher negra, a invisibilidade que mata. Então, vamos ter aí um time de peso bem... Para quando que está previsto? Está previsto para 7 de dezembro, às 14 horas, o local a confirmar. Né? Aí, até lá, eu vou mandar para vocês. Tem mulheres maravilhosas, a Simone Pedra, a Juliana Lobo, a Tayana Mello e a Jéssica Oliveira. Mas eu vou mandar bem direitinho até lá para vocês divulgarem. Fechar, o Magnólia, muito obrigado também, em nome da bancada toda. Só tenho a agradecer. Como é que é o nome do seu companheiro? Meu companheiro é Michael Evangelista. Michael, vamos cuidar das plantas aí, Michael. Eu também gosto muito. Lá em casa quem cuida das plantas. E eu, de um bom tempo para cá, eu só planto planta que pode comer. Olha. Que aproveito isso. Tem flor também. Gosto de flor também, mas vamos comer essa bicha aí. Mais tempero. Pé de louro, muito grande o pé de louro, estou comendo um dobrado com ele lá. E para você também, Juliana, muito obrigado, tudo de bom para você, beijo na família lá e volte sempre. Vamos voltar sim, sempre que vocês derem espaço. Sempre, vocês todos, claro. Não só para falar sobre violência, mas para falar sobre a pauta da mulher. Um dia nós vamos falar assim, acabou a violência, hein, Cláudio? E eu quero estar aqui, não quero estar velhinho, capenguinha, não. Vai acontecer sim. Se depender da ONU, até 2030 a violência é erradicada, né? Olha então, só, tá vendo? Vamos ser otimistas, vamos lutar, né? Todos os dias dentro de nossas casas, para que isso... Você estava falando de profissão, outro dia que a gente falou, não tem piloto de avião preto, quase nenhum. Eu nunca vi. Eu nunca fui com quase nenhum. Não, e mulher piloto também não tem. Nunca voei. E olha que... Tem uma. Eu sempre morei em lugares distantes, eu sempre voei muito. Nunca voei com mulher e nunca voei com A Josiane falou que está com dificuldade para conseguir mulher para ser motorista dos ônibus roxinhos que tem aqui em Campos. Só tem uma mulher até agora. Os outros dois ônibus ainda não tem mulheres. Então, assim, a culpa é das mulheres? Não, gente. A culpa são das instituições que não oportunizam também, né? Que não formam essas mulheres, que não dão apoio para que essas mulheres, né, estejam lá. Ótimo. Mas vamos virar essa chave. Falando em violência, que não tem Alexandre Correia, o marido da Ana Hickman? E aí ele não falou, não é à toa, já tem fofoca aí de que ele já teria revelado para uns amigos íntimos incomuns,
Vai revelar para amigo íntimo em comum que você quer que chegue até a pessoa, né? Que ele tem provas, tem coisas contundentes contra a Ana Hickman. É outra violência. Gente, nada justifica a violência. Nada. Nada justifica a violência. Que coisa. Tá Galã, certo. obrigado, bom dia. E amanhã? Amanhã a Luiz volta, acho que vai falar um pouquinho sobre essa experiência lá no Rio, não sei. Sim, mas lá com... amanhã é com ele. Tem muita gente aqui que não gostou do jogo. Eu não vi, não posso falar. Tem gente falando... Não, Você viu o jogo? Eu vi partes. Parece que o Brasil jogou um pouco melhor. Jogou melhor. Pelo menos no primeiro tempo. Jogou melhor, sim. Jogou melhor, tava melhor, só que... Aquele negócio, né? É Rafinha. Jogar melhor, mas não fazer gol não adianta, né? É contar com o Rafinha. É igual a colocar a mulher no partido e não dar apoio para que ela continue. Não, pior do que não dar apoio, eu acho que aí a mulher corre atrás e tá, beleza. Pior do que não dar apoio é vetar. Às vezes atrapalhar também. Vetar o apoio. Sim, é isso que eu tô dizendo, lá dentro do partido. Entendeu? Não adianta colocar ela lá dentro e não apoiar lá dentro. Sim. Não, mas pelo menos fazer o básico. Ó, o dinheiro que veio do partido para você tá aqui. Não, aí nego muda, mexe, tira. Isso é muito complicado. Então fechamos por aqui, de volta amanhã. Rodrigo, valeu, tá? Valeu, um abraço a todos, até mais. Até amanhã. Hoje tem Jornal Folha da Manhã nas bancas. Beto também valeu. A você que nos acompanhou até aqui, né, o nosso obrigado. E a você que é mulher, né, pode se encorajar hoje, tomar a decisão de se libertar, de mudar a sua vida, a vida, né, dos seus filhos. Corre atrás aí. Você tem direito, tem gente aqui por você e, claro, né, tem que buscar, tem que denunciar e tem que criar coragem. Não, sei que não é fácil. Imagino que não seja fácil. 9h08. A gente volta amanhã às 7h, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.